Salve, salve galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico para mais uma manhã de revisão da nossa unidade 2 do nosso material de filosofia. Meus filhos, depois de fazermos nossa primeira revisão do nosso conteúdo de filosofia, capítulo 7 e 8, hoje nós vamos tratar do capítulo 9 e o capítulo 10, tá? Então vamos dar sequência no capítulo lá que está dividido, tá? Ele está agrupado entre 8 e 9. Nesse capítulo 8 e 9 aí nós trazemos aí a discussão dos sofistas Sócrates, Platão, tá? E a tarefa e função da filosofia. Já discutiu a questão, não é, da nossa revisão sobre os sofistas, Sócrates, Platão. Hoje vamos discutir um pouquinho aí ainda desse capítulo sobre a questão da tarefa e a função da filosofia. E depois nós vamos discutir o último capítulo 10 da unidade, que é o Aristóteles, ok? Então, meus filhos, qual é, professor, a função e a tarefa da filosofia, tá? A função e a tarefa da filosofia, como vocês já tiveram essa aula, né, já discutiram, são inúmeras, não é? Mas de modo especial, no tocante a esse capítulo, no tocante ao nosso estudo, a função e a tarefa da filosofia nós podemos dizer que está diretamente relacionada com a educação, com o conhecimento, com o saber, tá ok? Muitos pregam uma ideia que eu não gosto, né, que seja pregado, de dizer que a função e a tarefa da filosofia é tornar o aluno crítico, tá? Não é apenas função da filosofia tornar o aluno e a aluna críticas, tá? Não é função da filosofia apenas tornar o aluno e a aluna éticos. A função de tornar o aluno ético e a função de tornar o aluno crítico é de todo professor e de todas as disciplinas que se trabalha na aula. Assim também como a própria função da educação familiar, tá? Mas a filosofia ela vai prezar num conjunto de um todo, e entre esse todo nós podemos citar a criticidade, tá? A compreensão, não é? A consciência ética e moral também, tá? Mas para falar sobre tarefa e função da filosofia diante do aspecto acadêmico, assim como eu trabalhei com vocês lá no último vídeo do capítulo sem ser revisão, falar sobre a questão do mito da caverna, tá? Então, quando se lê o mito da caverna, nós compreendemos, não é? O Platão expõe o mito da caverna, faz essa alegoria, mas depois que conclui a alegoria, vem as explicações do próprio texto, né? Do próprio texto no texto. Então, a gente vai compreendendo quem é o filósofo, quem são os prisioneiros, o que é a caverna, o que são as sombras, tá? E o que é a luz do sol que arde no olho do prisioneiro que foge da caverna, não é? Quem é o prisioneiro que foge, depois volta, o que acontece com ele. Então, tudo isso nós compreendemos, e tudo se resume de que a luz do sol que liberta o prisioneiro, né, daquela compreensão das sombras da caverna, é o conhecimento, tá? Então, a função da filosofia, diretamente com a educação e o conhecimento, é libertar as pessoas da sua ignorância, não é? Do seu preconceito, do seu egoísmo, do seu racismo, não é? Então, a filosofia ela tem a tarefa e a função também de nos dar a luz, né? De nos dar uma direção, tá? Em forma de um mundo onde as direções são diversas e, por cima de tudo, não é? As formas de neblina que embaçam a nossa visão são inúmeras. Então, nesse aspecto, nós temos que compreender de que a função e a tarefa da filosofia, além de nos tornar pessoas críticas, não é? Consciente, não só criticar por criticar, mas pessoas que têm, não é, ciência e conhecimento dos seus deveres e dos seus direitos, também nos tornar pessoas que são conhecedoras, tá? Pessoas que conhecem os seus direitos, pessoas que exigem, não é, que os seus direitos venham de fato, não é, acontecer, mas pessoas também
que além de conhecer, utiliza esse conhecimento e esse saber para exercer e praticar o bem, tá? O bem em prol da sociedade, o bem em prol da humanidade, o bem em prol, não é, do bem comum. Então nós não podemos fazer uso do conhecimento para destruir a humanidade. Nós não podemos fazer uso do conhecimento para ofender as pessoas, para humilhar as pessoas. Tá? Nós não podemos fazer uso do conhecimento para se tornar pessoas piores do que já somos. Tá? Não. Quanto mais se conhece, quanto mais se educa, então se espera que nós nos tornemos pessoas melhores. Tá? Então a função da filosofia está direto, função e tarefa diretamente a nos tornar pessoas melhores, tá? Cidadãos, seres humanos melhores, ok? Então, meus filhos, aí o capítulo 10 de vocês traz o Aristóteles, tá? Então eu falava lá na nossa aula desse capítulo que nós não podemos confundir Platão na ordem cronológica, Platão, Sócrates, Platão e Aristóteles, tá? Então, quem é o professor, o mestre de cada um? Então, Sócrates é mestre de Platão, Platão mestre de Aristóteles, tá? E qual é o maior, mais importante que eles? Não, cada qual teve a sua importância, cada qual teve a sua eficiência diante do aspecto de saber. Tá? Lógico que o Aristóteles, apesar de ser o mais novo, e também está mais próximo de nós, então ele desenvolveu maior influência diante do aspecto do saber. Mas todo o conhecimento, desde Platão, Sócrates e Aristóteles, que é a tríade da filosofia clássica, muitos saberes receberam muita influência desses pensadores. Tá? Então, de Platão e Aristóteles para cá, desenvolveu no mínimo, ou melhor, se solidificou no mínimo, duas grandes correntes de saber e de conhecimento, que é o racionalismo e é o empirismo. Então, nós vimos lá em Platão que o Platão ele é um racionalista, assim como Sócrates, tá? Então vai priorizar a essência das coisas na ideia, tá, delas. O Aristóteles ele vai confrontar o seu mestre Platão. Então, o Aristóteles vai receber muita influência de Platão, mas ele vai se destacar em alguns aspectos e vai se tornar mais elevado no saber do que o seu próprio mestre, o próprio professor. Então, o Aristóteles vai contra a teoria das ideias de Platão. Então, Aristóteles vai dizer que não existe dois mundos, o mundo inteligível e o mundo sensível. Então, Aristóteles vai defender a ideia de que existe apenas um mundo sensível. Então, enquanto Platão dizia que a essência das coisas estava na ideia que nós temos delas, o Aristóteles vai dizer que a essência das coisas não está na ideia, mas está nelas próprias. Tá? Então, Aristóteles ele vai ser muito influente na questão da ciência, diante do saber, porque ele vai fragmentar os saberes em diversos aspectos de ciências. Tá? E o Aristóteles ele vai ser significativo para a filosofia, assim como seu mestre, Platão, que teve uma escola, a República, o Aristóteles teve uma escola que é o Liceu. Tá? Então, o Aristóteles ele vai ser um filósofo que vai escrever inúmeras obras, tá? Obras voltadas para a política, para a ética, para a estética, para a lógica, para inúmeras obras aí. Então, um desses três é o que mais escreveu, o que mais trabalhou sobre questão de conhecimento. Tá? Então, nesse capítulo aí, além do confronto, tá, do Aristóteles, o material de vocês vai trazer aí sobre as questões das 4 causas que o Aristóteles trabalha, Então, causa material, causa formal, causa eficiente, causa final. Então, é importante que você foque o seu estudo nessas causas, tá? Então, tudo que existe no mundo, ele tem uma causa material. Que é isso? Ele tem uma matéria do qual ela é formada, no qual ela é feita, tá? Tudo que existe uma causa material, ela tem uma causa formal, ou seja, ela tem uma identidade, uma maneira que ela deixa mostrar que ela se expressa no mundo, tá? Depois tem uma causa eficiente,
Tudo que existe no mundo enquanto uma causa material, uma causa formal, existiu ou existe uma causa eficiente que fez uso daquela matéria e que fez uso daquela matéria para fazer aquela forma, tá? Ou seja, existe o artífice, não é? O artista que produziu aquela causa. E por fim vai dizer que tudo que existe no mundo ele também tem uma causa final, né? Ou seja, tem uma finalidade para que foi feito aquela causa, tudo bem? E aí no material de vocês também traz a questão da ética e da política, tá? Então Aristóteles vai escrever uma obra de modo especial para a ética, que chama, não é, Ética Nicômaco. Então na Ética Nicômaca ele vai discutir sobre a questão dos valores éticos e morais, sim, mas ele vai voltar diretamente à ética para a questão política, né? Então a política é um dos meios aonde o cidadão, aonde o filósofo, aonde a pessoa pode exercer de melhor eficiência a ética, né? Então, a ética deveria ser exercida na prática, na política, tá? Por isso a necessidade da formação, por isso a necessidade da educação, tá? E não é só conhecimento, tem que ter, não é, uma formação de valores para exercer a questão da ética. Então, para Aristóteles, né, a ética dele é a ética nicômaca, né, aristotélica, que podemos falar. Ela é uma ética que podemos dizer também a ética da eudaimonia, tá? Que é a ética que almeja a felicidade, mas também podemos dizer que é uma ética do meio termo, né? Tá? Então Aristóteles não vai dizer que não podemos fazer certas coisas, não, Aristóteles vai dizer que tudo pode ser feito, desde que seja, não é, com equilíbrio, com meio termo, tá? Aquilo que o sujeito faz diante da ética, segundo ele, vai produzir uma felicidade, não é? Se seja utilizado com prudência, tá? E por fim, nesse material de você, assim, então Aristóteles também vai tratar sobre a questão de uma teoria do movimento, né? O material de vocês também está, que é o motor primeiro. Então Aristóteles vai dizer que tudo que se move é movido por alguma coisa, tá? E essa coisa que move alguma coisa, ela também é movida por outra coisa. Então Aristóteles vai dizer que se não existisse um motor imóvel que movia tudo, mas que não era movido por nada, a gente caía, não é, num círculo indeterminado. Então, isso que move tudo, não é, mas que é imóvel, ele chamou isso de motor primeiro, o que muitos vão dizer que seria Deus, mas não é isso que o Aristóteles fala, tá? Então, esse motor imóvel que move todas as coisas, essa força, é o que ele chama de motor primeiro ou motor imóvel, tá? Então, Aristóteles vai dizer que também, diante da sua metafísica, que as coisas, não é, os seres, eles têm uma relação de ato e potência, tá? O que nós podemos utilizar o conceito de ser e ente, tá? Então, nós somos, você é um aluno hoje, mas você será, não é? Você já é aquilo que você vai vir a ser no futuro profissional. Então, dentro de você existe a potência de ser alguém no futuro que você está almejando hoje, tá? E para encerrar esse capítulo de vocês, nós temos aí as formas, não é, de governo que ele utiliza aí, tá? Governo de um só, ele chamou de monarquia, monarquia e tirania, governo de poucos, que ele chamou de aristocracia e oligarquia, e o governo de muitos, que é a democracia, tá? Então, faça a leitura desses conceitos, dessas formas de governo, que vai lhe ajudar muito na realização da sua avaliação. Tudo bem, meus filhos? Beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser. Shalom!